a tempo de chamarmos para cá o José Veloso, que é presidente executivo da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, já esteve aqui com a gente. Zé Veloso, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, bom dia. O seu setor é um dos mais atingidos pelo tarifaço, a gente até separou uma rápida arte aqui, um gráfico para ilustrar um pouco o impacto sobre o setor de máquinas e equipamentos. Vamos mostrar isso aqui para os nossos telespectadores. Então, condensando, são exportações da ordem de 3,5 bilhões de dólares anuais, isso foi em 2024, de máquinas e equipamentos, representa mais de um quarto do total exportado pelo segmento. Então, os Estados Unidos são comprador dos nossos produtos de maior valor agregado, produtos industriais, mas mesmo assim ficamos no negativo. O Brasil importa 4,7 bilhões de dólares dos americanos, portanto, temos um déficit de 1,16 bilhão. Veloso, vou passar para você diretamente como é que estão as conversas com o governo, com o Alckmin, quais as novidades, o que de mais quente você pode nos contar sobre essas tratativas? Houve algum avanço? Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, a conversa com o governo, no primeiro momento, foi mostrar a relação comercial de cada setor, entre eles o de máquinas, com os Estados Unidos. Você já mostrou aí a nossa balança comercial, que é positiva para os Estados Unidos, e aí depois tem os empregos, tudo só para completar, né? São envolvidos com a exportação para os Estados Unidos. Nosso setor ele emprega aproximadamente 20 mil trabalhadores diretos e em torno de 80 mil indiretos, que vai dar 100 mil empregos só no nosso setor, fora o efeito renda, né? Então, o impacto é muito grande. Eu vi agora a fala do vice-presidente aí no seu programa, dizendo que tem alguns setores que são 7%, 6% das exportações. No entanto, quando você mergulha nas empresas que exportam para os Estados Unidos, o volume é muito maior. As empresas que exportam para os Estados Unidos dependem disso. Elas importam muito. E como o nosso setor é muito grande, então eu vou ter aí de 150, 200 empresas que têm aquele efeito que o vice-presidente falou. Então, como tem setores que são muito pequenos, mas muito dependentes, que a empresa fatura 50% para os Estados Unidos, no nosso setor também temos empresas que faturam 50%, mas uma quantidade muito maior, né? Então, a gente tem o receio dessa coisa de olhar o macro, e no macro o efeito é de 7%, 8%, e aí não olha o micro, né? Então, essa é uma preocupação grande. A evolução dos contatos com o governo, no primeiro momento tivemos aquela rodada dos setores, eles sabem quais são os setores. O vice-presidente Alckmin ele mergulhou no problema, ele está muito devotado a isso, é a prioridade número 0 dele, e ele tem todas as informações, conversou com todo mundo, é uma pessoa muito ciosa do que precisa ser feito. Esse é o primeiro ponto, para daí abastecer o governo, para ele negociar com os Estados Unidos. O segundo ponto é essa rede de proteção das empresas que vão sofrer, como aconteceu lá na época da Covid, de uma forma muito efetiva, que ajudou muito as empresas que ficaram sem faturamento naquele tempo. Agora o problema é muito menor, porque a Covid era para toda a sociedade, e agora é só para aquelas empresas que exportam para os Estados Unidos. Então tem um efeito fiscal muito menor. E nesse ponto, nós estamos ainda aguardando o que vai ser anunciado. A gente tinha uma expectativa que seria na quarta-feira, depois na quinta-feira. Vamos ver se hoje a gente conhece as medidas. Então, basicamente, vai ser capital de giro, alguma coisa para proteger o emprego, a questão de dilatação de prazos de pagamento de tributos, devolução de créditos tributários, enfim, são medidas que a gente mais ou menos já sabe o que são, embora não tenham sido anunciadas, e é muito importante, nós não podemos menosprezar, para as empresas fazerem a travessia nesse período de queda de comércio com os Estados Unidos. Veloso, você tem. Deixa eu só te interromper aí para a gente continuar esse papo. Você tem ideia da estimativa, que a gente não sabe de um número aí, ainda, de quanto o seu setor precisaria em volume financeiro desse pacote de socorro e por quanto tempo de duração, prazo? Eu, infelizmente, não tenho esse número. Porque aí, para eu ter esse número, eu teria que ter dados
da Receita Federal, dados do MDIC, dados do IBGE, alguns dados que a gente não tem à disposição. O que eu posso te dizer é que são 20 mil empregos diretos e aproximadamente 80 mil empregos indiretos. Daí você começa a fazer contas, né? Mas o quanto do fiscal do governo ele vai ser direcionado, nós não sabemos. Até porque, Amanda, temos um outro problema. A empresa, vamos comparar as duas crises. Lá na Covid, todo mundo sabia que um dia, demorou um ano e meio, mais ou menos, mas um dia a gente ia sair daquele problema. Tinha lá o Butantan desenvolvendo vacinas, a gente sabia que uma hora a gente ia resolver o problema, porque era um problema de saúde pública e descobrir um antídoto para aquele vírus. Agora, nós não sabemos nem se vamos sair do problema. Porque agora eu tenho um relógio que está na contagem regressiva. Com uma tarifa de 50%, o meu cliente lá, que vai pagar isso, ele começa a desenvolver outro fornecedor. E na hora que ele desenvolver outro fornecedor, não volta mais. Então, o que acontece? A empresa aqui do Brasil, que não tiver perspectiva ou não estiver vendo o fundo do túnel, ele nem vai lançar mão desse pacote. Aí não vai ter problema fiscal. Por que ele não vai lançar? Porque eu não vou pegar um empréstimo numa taxa de juros que aqui no Brasil, mesmo as taxas de juros do BNDES giram em torno de 20% ao ano, ou então eu vou colocar em casa um funcionário que eu não sei se ele vai voltar a trabalhar, porque se eu perder minhas exportações, eu não vou mais precisar desse trabalhador. Então, o que acontece? Muitos empresários eles já vão tomar medida definitiva. Ele vai demitir o funcionário, ele não vai pegar o financiamento, ele vai diminuir a sua fábrica e alguns vão até fechar o seu negócio. Aqui no Brasil, por exemplo, uma multinacional de porte pequeno, médio, americana, ele pode muito bem fechar o seu negócio aqui e repatriar o seu negócio, né? Então, quer dizer, eu não vejo, quer dizer, é muito difícil fazer essa conta fiscal para o governo, porque eu não vejo que nem 100% vai lançar a mão desse auxílio se ele não estiver vendo luz no fundo do túnel. Então a E gente essa luz. precisava ter. Não, você tá descrevendo só uma última pergunta rápida que eu preciso para a minha próxima entrevista, Veloso, mas o que você está descrevendo, o cenário que você está descrevendo no seu setor em particular, é que é muito difícil redirecionar essa venda para outros países e é difícil mesmo pegar o pacote de socorro se você não souber, não tiver perspectiva de retomar esse comércio com os Estados Unidos. Então a gente pode ter, de fato, muito desemprego e empresas fechando as portas ou diminuindo de tamanho, desindustrialização no Brasil. Precisaria de um canal direto com Washington, com a Casa Branca, que a gente ainda não tem? Então, nós estamos trabalhando nessa outra frente também. Contratamos profissionais lá nos Estados Unidos, que vão fazer o contato com a contraparte, que estão, né, fazendo contato com a contraparte. Muitas empresas individualmente fizeram isso. Então, essa é outra vertente de negociação, é lá na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que quem vai sentar para negociar é a diplomacia, né? Agora, é aquilo que eu falei, o timing é importante. Não é só a gente abrir canais, começarmos as tratativas. Nós precisamos. Então, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa sentar à mesa. Mas é sentar à mesa de negociação, a mesa para negociar uma saída para um acordo comercial, onde aqueles setores que ficaram com 50%, e dentro de 50%, o meu setor é 20%. 20% do que está em cima da mesa é o nosso setor. Então, nós precisamos reduzir essa tarifa ou achar exceções no sentido de uma NCM ou outra, ou seja, um produto ou outro dentro das famílias, várias famílias de produtos, e começar a reduzir isso, porque o que não pode é o tempo passar e o meu cliente desenvolver outro fornecedor.